Philip K. Dick. VALIS, acrônimo de Vast Active Living Intelligence System, vasto sistema ativo de inteligência viva. Retirado de um filme norte-americano, uma perturbação no campo de realidade no qual um vórtice negentrópico, automonitorador espontâneo, é formado, tendendo progressivamente a subsumir e incorporar seu ambiente em combinações de informações. Caracteriza-se por quase consciência, sentido de finalidade, inteligência, crescimento e uma coerência armilar. Grande Dicionário Soviético, sexta edição, 1992. Capítulo 1. O colapso nervoso de Roger Loverfett começou no dia em que ele recebeu o telefonema de Gloria, perguntando se ele tinha alguma cápsula de Nembutal. Ele perguntou por que ela queria Nembutal e ela respondeu que pretendia se matar. Ela estava ligando para todo mundo que conhecia. Àquela altura já tinha 50 cápsulas, mas precisava de mais 30 ou 40 só para se garantir. Na mesma hora, Roger Loverfett chegou à conclusão de que aquele era o jeito dela pedir socorro. Durante anos, Fett teve a ilusão de que podia ajudar as pessoas. Seu psiquiatra lhe disse um dia que, para ficar bem, ele precisaria fazer duas coisas: largar as drogas, o que ele não havia feito, e parar de tentar ajudar as pessoas. Ele ainda tentava ajudar as pessoas. Na verdade, ele não tinha nenhuma cápsula de Nembutal. Não tinha pílulas para dormir de qualquer espécie. Jamais tomara remédio para dormir. O que ele tomava eram anfetaminas. Então, dar a Glória algum remédio para dormir, com o qual ela pudesse se matar, estava além de seu poder. De qualquer maneira, ele não teria feito isso mesmo que pudesse. Tenho 10, ele disse, porque se tivesse dito a verdade, ela teria desligado. Então vou até aí, Glória disse com uma voz racional e calma, o mesmo tom de voz com o qual havia pedido as pílulas. Então ele percebeu que ela não estava pedindo socorro. Estava tentando morrer. Ela era completamente louca. Se fosse sã, perceberia que era necessário ocultar seu objetivo, porque assim ela tornaria Fate cúmplice, pois se ele concordasse com aquilo, teria de desejar que ela morresse. Não havia nenhum motivo para que ele ou qualquer pessoa desejasse isso. Glória era gentil e civilizada, mas tomava muito ácido. Era óbvio que o ácido, desde a última vez em que ele tivera notícias dela, 6 meses antes, havia arruinado sua mente. O que é que você tem feito? Perguntou Fett. Andei internada no hospital Mount Zion, em São Francisco. Tentei o suicídio, minha mãe me internou lá. Me deram alta na semana passada. Você está curada? Ele perguntou. Estou, respondeu ela. Foi aí que Fett começou a pirar. Naquela época ele não sabia, mas havia sido atraído para dentro de um indizível jogo psicológico. Não havia como escapar. Gloria Knudson o havia arruinado. A ele, amigo dela, juntamente com seu próprio cérebro. Provavelmente ela havia prejudicado mais 6 ou 7 pessoas, todos amigos, que a amavam, ao longo do caminho, com conversas telefônicas semelhantes. Sem dúvida ela havia destruído também sua mãe e seu pai. Fett ouvira no tom de voz racional dela a harpa do niilismo, o tanger da corda do vazio. Ele não estava lidando com uma pessoa. Na outra extremidade da linha telefônica havia alguma coisa que funcionava na base de um arco reflexo. O que ele não sabia na época era que às vezes uma reação adequada à realidade é enlouquecer. Ouvir Glória pedir racionalmente para morrer era inalar o contágio. Era uma armadilha de dedos chinesa, na qual, quanto mais você puxa os dedos para sair, mais apertada a armadilha fica. Onde é que você está agora?
Ele respondeu. Modesto. Na casa dos meus pais, como ele vivia em Marin County, ela estava a horas de distância de carro. Poucas coisas o induziriam a dirigir uma distância dessas. Essa era mais uma prova de loucura. 3 horas de carro para ir e mais 3 para voltar, para apanhar 10 cápsulas de Nembutal. Por que não simplesmente bater com o carro? Laura não estava sequer cometer seu ato irracional de modo racional. Obrigado, Timothy, Larry, pensou Fett. Você e sua promoção da alegria da consciência expandida por intermédio das drogas. Ele não sabia que sua própria vida estava em perigo. Era o ano de 1971. Em 1972, ele estaria ao norte, em Vancouver, Colômbia Britânica, envolvido numa tentativa de se matar. Sozinho, pobre e apavorado, em uma cidade estrangeira. Naquele momento, estava sendo poupado dessa informação. Tudo o que ele queria fazer era atrair Glória até Marin County, para que pudesse ajudá-la. Um dos maiores atos de misericórdia de Deus é que ele nos mantém perpetuamente ignorantes. Em 1976, totalmente louco de tristeza, Horst Lover Fett cortaria os pulsos, porque a tentativa de suicídio de Vancouver havia fracassado. Tomaria 49 tabletes de digitalis de alto grau e se sentaria numa garagem fechada com o motor do carro ligado. Isso também não dera certo. Bem, o corpo tem poderes que a mente desconhece. A mente de Glória tinha controle total sobre seu corpo. Ela era racionalmente insana. A maioria dos comportamentos insanos pode ser identificada com o bizarro e o teatral. Você coloca uma panela na cabeça e enrola uma toalha na cintura. Se pinta de roxo e sai por aí. Glória estava calma como sempre estivera, educada e civilizada. Se tivesse vivido na Roma ou no Japão antigo, teria passado desapercebida. Sua capacidade de dirigir provavelmente havia permanecido inalterada. Ela pararia em todos os sinais vermelhos e não ultrapassaria o limite de velocidade, em sua viagem para apanhar as 10 cápsulas de Nembutal. Eu sou Roser Lover Fett, e eu estou escrevendo isto na terceira pessoa para obter uma objetividade que é tremendamente necessária. Eu não amava Gloria Knudson, mas gostava dela. Em Berkeley, ela e seu marido deram festas elegantes e eu e minha mulher sempre éramos convidados. Glória passava horas preparando canapés e servindo vinhos diferentes e se arrumava toda e ficava linda, com seus cabelos louros encaracolados, curtinhos. De qualquer maneira, Horst Lover Fett não tinha nenhuma cápsula de Nembutal para ela. E uma semana depois, Glória se jogou do 10º andar do Synanon Building, em Oakland, Califórnia, e virou patê na calçada do MacArthur Boulevard. E Horst Lover Fett continuou seu longo, insidioso declínio para a angústia e a doença. O tipo de caos que os astrofísicos dizem ser o destino reservado para todo o universo. Um dia ele acabou esquecendo qual acontecimento havia iniciado seu declínio para a entropia. Deus oculta misericordiosamente de nós o passado e também o futuro. Por 2 meses, depois que ficou sabendo do suicídio de Glória, ele ficou chorando, vendo TV e tomando mais drogas. Seu cérebro também estava indo embora, mas ele não sabia disso. Infinita é a misericórdia de Deus. Na verdade, Fett havia perdido a própria esposa, 1 ano antes, por motivo de doença mental. Era como uma praga. Ninguém sabia dizer ao certo o quanto disso se devia às drogas. Aquela época nos Estados Unidos, 1960 a 1970, e aquele lugar, a área da Bahia do Norte da Califórnia, era algo de completamente doentio. Lamento dizer isso, mas é a verdade.
expressões sofisticadas e teorias ornamentadas não podem ocultar este fato. As autoridades ficaram tão psicóticas quanto aqueles que perseguiam. Elas queriam prender todas as pessoas que não fossem clones do anti-Blishmet. As autoridades estavam cheias de ódio. Fett havia visto policiais o encararem rosnando com a ferocidade de cães. No dia em que tiraram Angela Davis, a marxista negra, da prisão de Marin County, as autoridades botaram abaixo o centro cívico inteiro. Fizeram isso para surpreender os radicais que pudessem ter a intenção de provocar baderna. Os cabos dos elevadores foram arrancados. Portas receberam novas etiquetas com informações erradas. O promotor se escondeu. Fett viu tudo isso. Ele havia ido até o centro cívico naquele dia para devolver um livro à biblioteca. Na catraca eletrônica da entrada do centro cívico, 2 tiras rasgaram o livro e papéis que Fett levava consigo. Ele ficou perplexo. Aquele dia inteiro deixou perplexo. Na lanchonete, um tira armado observava todo mundo comer. Fett voltou para casa de táxi, com medo de seu próprio carro e pensando se não estava ficando louco. Ele estava, mas todas as outras pessoas também estavam. Eu sou um escritor de ficção científica por profissão. Trabalho com fantasias. Minha vida é uma fantasia. Mesmo assim, Gloria Knudson está num caixão em Modesto, Califórnia. Há uma foto das coroas fúnebres dela no meu álbum de fotografias. É uma foto colorida, por isso você pode ver como as coroas são bonitas. Ao fundo está estacionado um Volkswagen. Dá para me ver me esgueirando para dentro do carro no meio do enterro. Não consigo suportar mais. Depois da cerimônia fúnebre, o ex-marido de Gloria, Bob, e eu, mais um lacrimoso amigo dele e dela, fomos almoçar tarde num restaurante fino em Modesto, perto do cemitério. A garçonete nos fez sentar nos fundos porque nós 3 parecíamos hippies, embora estivéssemos de terno e gravata. Cagamos para isso, nem me lembro do que conversamos. Na noite anterior, Bob e eu, Bob Hoserlover Fett, fomos de carro até Oakland para ver o filme Peyton. Pouco antes da cerimônia fúnebre, Fett viu os pais de Gloria pela primeira vez. Do mesmo modo que sua falecida filha, eles o trataram com a mais profunda civilidade. Vários amigos de Gloria estavam reunidos na sala de estar no estilo de rancho californiano, cafona, recordando a pessoa que os uniu. Naturalmente, a senhora Knudson usava maquiagem demais. Mulheres sempre põem maquiagem demais quando alguém morre. Fett fez um agrado no gato da garota morta, Presidente Mao. Lembrou-se dos poucos dias que Gloria havia passado com ele na viagem fútil até sua casa para buscar Nembutal, que ele não tinha. Ela recebeu a imperturbável revelação da mentira, até mesmo com uma certa neutralidade. Quando você vai morrer, não se importa com coisas pequenas. Eu tomei tudo. Fett havia lhe dito, uma mentira atrás da outra. Decidiram pegar o carro e ir até a praia, a grande praia oceânica da península de Point Reyes. No Volkswagen de Gloria, com ela dirigindo. Jamais lhe ocorreu que ela pudesse, num impulso, destruir a si própria e o carro. E 1 hora depois, estavam sentados juntos na areia, fumando maconha. O que Fett queria saber mais do que tudo era por que ela tinha a intenção de se matar. Gloria estava vestindo um jeans que já havia sido lavado muitas vezes e uma camiseta com o rosto cínico do Mick Jagger estampado. Fett reparou que ela tinha as unhas dos pés pintadas de cor de rosa e que estavam perfeitas. Pensou consigo mesmo, ela morreu do jeito que viveu. Eles roubaram minha conta bancária, disse Gloria. Depois de algum tempo, ele percebeu, pela narração medida e dita com lucidez, que eles não existiam. Gloria desenrolou um panorama de total e incansável loucura de destruição lapidar.
Ela havia preenchido todos os detalhes com ferramentas tão precisas quanto instrumentos dentários. Não existia vácuo em nenhum ponto de seu relato. Ele não conseguia encontrar erro algum, exceto, claro, pela premissa, que era de que todo mundo a odiava. Queria pegá-la, e ela não valia nada, em nenhum aspecto. Enquanto ela falava, começou a desaparecer. Ele a viu sumir. Foi impressionante. Glória, de sua maneira calculada, foi, palavra por palavra, desaparecendo da existência por meio da fala. Era a racionalidade a serviço de... Bem, ele pensou, a serviço do não ser. A mente dela havia se tornado um grande e genial apagador. Tudo que realmente permanecia agora era sua casca, ou seja, seu cadáver desabitado. Agora ela estava morta. Ele percebeu naquele dia na praia. Depois que havia fumado toda a maconha que tinham, foram dar uma caminhada e ficaram falando sobre algas marinhas e a altura das ondas. Havia algumas pessoas sentadas ou caminhando em alguns pontos da praia, mas em sua maior parte ela estava deserta. Havia placas ameaçando o rebocamento de carros. Por tudo que lhe era mais sagrado, Fete não conseguia entender por que é que Glória simplesmente não entrava no mar. Ele simplesmente não conseguia saber o que ela estava pensando. Ela só conseguia pensar no Nembutal, de que ainda precisava ou imaginava que precisava. Meu álbum favorito do Grateful Dead é Working Man's Dead, Glória disse num determinado momento. Mas acho que eles não deveriam defender o uso da cocaína. Tem muita garotada que ouve rock. Eles não defendem isso. A canção é somente sobre alguém que a consome, e isso indiretamente o matou. Ele foi atropelado pelo trem. Mas foi por isso que eu comecei a tomar drogas, disse Glória. Por causa do Grateful Dead? Por quê? Disse Glória. Todo mundo queria que eu tomasse. Estou cansada de fazer o que as outras pessoas querem que eu faça. Não se mate, disse Fete. Mude-se para minha casa. Estou morando sozinho e eu gosto muito de você. Experimente por algum tempo, pelo menos. Eu e meus amigos ajudamos você a mudar suas coisas para lá. A gente pode fazer um bocado de coisas, tipo ir a lugares como a praia hoje. Não tão barato aqui? Glória não disse nada. Eu ia me sentir muito mal, disse Fete, pelo resto da minha vida, se você se matasse. Assim, conforme percebeu mais tarde, ele a presenteou com todos os motivos errados para viver. Ela estaria fazendo isso como um favor aos outros. Ele não poderia ter encontrado uma razão pior para dar, mesmo que passasse anos procurando. Melhor passar por cima dela com o Volkswagen. É por isso que centrais de valorização da vida não têm malucos em suas linhas telefônicas. Fete veio a saber disso mais tarde, em Vancouver, quando ele próprio, com vontade de se suicidar, ligou para o Centro de Crise da Colômbia Britânica e recebeu conselhos de especialistas. Não havia relação entre isso e o que ele disse à Glória naquele dia. Parando para retirar uma pedrinha que havia ficado presa entre os dedos do pé, Glória disse, eu gostaria de passar a noite na sua casa hoje. Ao ouvir isso, Fete teve visões involuntárias de sexo. Maneiro, ele disse, pois era assim que ele falava naquela época. A contracultura possuía um livro inteiro de expressões idiomáticas que beiravam a não significação. Fete costumava reunir um monte delas ao mesmo tempo. Foi o que fez naquele momento, iludido por sua própria carnalidade, a imaginar que havia salvo a vida de sua amiga. Seu juízo, que também não valia lá grande coisa, caiu para um novo nadir de acuidade. A existência de uma boa pessoa estava por um fio que Fete segurava, e naquele instante ele só conseguia pensar em dar uma usinha. Saquei, continuou a tagarelar enquanto caminhava. Falou e disse. Alguns dias depois ela estava morta.
Passaram aquela noite juntos e dormiram com a roupa do corpo. Não fizeram amor. Na tarde seguinte, Glória foi embora ostensivamente para pegar suas coisas na casa dos pais em Modesto. Ele nunca mais voltou a vê-la. Esperou vários dias que ela aparecesse. Então, um dia, o telefone tocou e era o ex-marido dela, o Bob. "Onde é que você está agora?" perguntou Bob. A questão o deixou pasmo. Ele estava em casa. Onde seu telefone ficava? Na cozinha. A voz de Bob estava calma. "Estou aqui", disse Fett. "Glória se matou hoje", disse Bob. Tem uma foto de Glória segurando o presidente Mal nos braços. Glória está ajoelhada, sorrindo. Os olhos brilham. O presidente Mal está tentando pular fora. À esquerda deles, pode-se ver parte de uma árvore de Natal. No verso da foto, a senhora Knudsen escreveu em letras bem califradas: "Como a fizemos sentir gratidão por nosso amor." Nunca consegui entender se a senhora Knudsen havia escrito isso depois da morte de Glória ou antes. Os Knudsen me enviaram a foto pelo correio um mês. Enviaram a foto pelo correio a Horse Lover Fett. Um mês depois do enterro de Glória. Fett havia escrito pedindo uma foto dela. Primeiro pediu a Bob, que respondeu num tom grosseiro: "Para que você quer uma foto da Glória?" E Fett não tinha resposta para isso. Quando Fett fez com que eu começasse a escrever isto, me perguntou por que eu achava que Bob Langley ficou tão irritado com esse pedido. Não sei. Não me interessa. Talvez Bob achasse que Glória e Fett haviam passado uma noite juntos, tivesse sentido ciúmes. Fett costumava dizer que Bob Langley era esquizoide. Ele afirmava que o próprio Bob havia lhe dito isto. Um esquizoide não dispõe de afeto para acompanhar o pensamento. Ele tem o que se chama de achatamento de afeto. O esquizoide não veria motivo para não lhe dizer isso a seu próprio respeito. Por outro lado, Bob se curvou depois do serviço funerário e colocou uma rosa sobre o caixão de Glória. Foi nesse momento que Fett tinha saído, se arrastando até o Volkswagen. Qual das reações é a mais apropriada? Fett chorando sozinho no carro estacionado? Ou o ex-marido curvando-se com a rosa na mão, sem dizer nada, sem demonstrar nada, mas fazendo alguma coisa? Fett não contribuiu com nada para o enterro, a não ser um buquê de flores que comprou às pressas na viagem a Modesto. Entregou as flores para a senhora Knudsen, que disse que elas eram lindas. Bob as havia escolhido. Após o enterro no restaurante caro, onde a garçonete os mandara de lugar para que ficassem longe da vista de todos, Fett perguntou a Bob o que Glória tinha ido fazer no Cinnamon, já que ela deveria estar pegando suas coisas e voltando a Marin Country para morar com ele. Era o que ele pensava. Carmina convenceu a ir ao Cinnamon, disse Bob. Essa era a senhora Knudsen, devido ao seu histórico de envolvimento com drogas. Timothy, o amigo que Fett não conhecia, disse: eles certamente não ajudaram muito. O que havia acontecido foi que Glória entrou pela porta da frente do Cinnamon e eles começaram a jogar com ela a partir daquele instante. Alguém, de propósito, havia passado por ela enquanto estava sentada esperando para ser entrevistada e disse como ela era feia. A próxima pessoa que passou por ela disse que seu cabelo parecia um ninho de rato. Glória sempre fora sensível a comentários sobre seu cabelo encaracolado. Ela queria que fosse comprido como todos os outros cabelos do mundo. O que o terceiro membro do Cinnamon teria dito não importa, porque a essa altura Glória já havia subido pela escada até o 10º andar. É assim que as coisas funcionam no Cinnamon? Perguntou Fett. É uma técnica para destruir a personalidade, disse Bob. É uma terapia fascista que torna a pessoa totalmente direcionada para fora, independente do grupo. Então eles podem construir uma nova personalidade que não seja orientada para as drogas.
Será que eles não perceberam que ela era suicida? Perguntou Timothy. Claro que perceberam, Bob respondeu. Ela ligou e conversou com eles. Eles sabiam o nome dela e o motivo pelo qual estava ali. Você conversou com eles depois da morte dela? Perguntou Fett. Bob respondeu. Liguei para eles e pedi para falar com o encarregado. Eu disse para esse cara que eles tinham matado minha esposa. E o homem disse que eles queriam que eu fosse até lá e ensinasse a eles como lidar com suicidas. Ele estava super chateado. Sentia a maior pena dele. Nesse ponto, ouvindo isso, Fett decidiu que Bob também não estava regulando bem. Bob sentiu pena dos Shannon. Bob estava fudido das ideias. Todo mundo estava fudido das ideias, incluindo Carmina Knudsen. Não havia restado uma pessoa sã no norte da Califórnia. Já estava na hora de se mudar para outro lugar. Ficou sentado ali, comendo sua salada e se perguntando para onde poderia ir. Sair do país, fugir para o Canadá, assim como os que se recusava a ser recrutado para a guerra. Ele próprio conhecia 10 sujeitos que haviam se mandado sorrateiramente para o Canadá para não lutar no Vietnã. Provavelmente em Vancouver ele daria de cara com meia dúzia de conhecidos. Diziam que Vancouver era uma das cidades mais bonitas do mundo, assim como São Francisco era um grande porto. Ele poderia recomeçar a vida do zero, esquecer o passado. Estava ali, brincando com a salada, quando se deu conta de que, quando Bob ligou, não havia dito. Glória se matou. Mas Glória se matou hoje. Como se fosse inevitável que ela o faria um dia ou outro. Talvez essa suposição tivesse provocado tudo. Glória estivera sendo cronometrada como se estivesse fazendo uma prova na escola. Quem era o louco ali, afinal? Glória ou ele mesmo? Provavelmente ele mesmo, ou o ex-marido dela, ou todos eles, a área da Bahia. Não louco no sentido genérico da palavra, mas no sentido estritamente técnico. Deixemos claro que um dos primeiros sintomas da psicose é que a pessoa sente que talvez esteja se tornando psicótica. É outra armadilha chinesa de dedos. Você não consegue pensar nisso sem se tornar parte disso. Pensando na loucura, Horst Lover foi escorregando pouco a pouco para dentro da loucura. Quisera eu ter podido ajudá-lo.